Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e este é o podcast Filosofia Pop. Este é o nosso episódio número 245, recebemos Stephanie Stetler para uma conversa sobre zumbis. Filosofia Pop é um podcast que aborda filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai continuar essa conversa com vocês. O episódio de hoje é uma parceria com o projeto de extensão Filosofia, Cultura Popular e Ética, desenvolvido na Universidade Federal de Jataí. Se você gosta do nosso conteúdo, deixe seus comentários, compartilhe com seus amigos e inscreva-se nos nossos canais. Estamos no Twitter, Instagram, Facebook e outras redes sociais. Nosso e-mail é contato@filosofiapop.com.br. Seu apoio faz toda a diferença. Vamos então para a nossa conversa com Stephanie Stetler sobre zumbis. Hoje a gente recebe a Stephanie Stetler, direto de Curitiba, e nosso tema é zumbis. A gente vai falar de zumbis hoje. A Stephanie, ela é mestra em filosofia, tem a graduação em filosofia, mas tem um monte de interesses de cinema, de área de biologia, que fazem parte também desse objeto de estudo dela, né? Mas eu vou fazer aquela pergunta que faz parte da formação profissional, para a gente poder depois desenvolver essa conversa, perguntando para a Stephanie de início o que é zumbi. A gente pode abordar isso do jeito histórico ou do jeito mais categórico, né? No sentido histórico, a gente pensa que o zumbi nasceu no voodoo haitiano. E o voodoo haitiano já é uma convergência ali de diversas religiões, diversos credos, diversas práticas que ebuliu depois da Revolução Haitiana e foi criado o zumbi, né? Depois ele foi apropriado pelo cinema estadunidense, por alguns etnólogos estadunidenses que levaram isso para os Estados Unidos no livro The Magic Island, do William Seabrook, e depois foi para o cinema com White Zombie. E até mais ou menos ali 64, 68, o zumbi ele era exclusivamente o zumbi haitiano criado a partir do voodoo, a partir de mágica. Depois a gente tem a adaptação para filme, a primeira adaptação para filme de Eu Sou a Lenda, do Richard Matheson, que teoricamente são vampiros, mas a representação cinematográfica é muito parecida com os zumbis que a gente conhece hoje. E em 68 a gente tem The Night of the Living Dead, do Romero, grande Romero, que inaugura esse novo zumbi. E o que é esse novo zumbi? É um morto-vivo criado por basicamente qualquer coisa, desde lixo tóxico, radiação ultrassônica, que eu acho que nem existe, radiação extraterrestre, fungos, bactérias, vírus e por aí vai. Ele também é um canibal, né? A gente pode questionar o termo canibal, porque teoricamente eles não são mais humanos, então não seria canibalismo, mas eles se alimentam de carne humana. E a principal função deles é se multiplicar. E eu acho que aí a gente já pode começar a brincar com várias coisas, então. Eu acho que aí a gente tem um começo e um monte de articulações possíveis. A gente pode até dizer que tem um campo de estudo chamado Zombie Studies lá fora. E aqui no Brasil a gente não tem ainda essa massa crítica ainda. Os zumbis brasileiros ainda estão impensados, de certa forma. A gente tem muito zumbi por aí. Como é que você encontrou essa questão na filosofia? Como é que você começou a articulá-la? Eu comecei a articular lá pelo final de 2019, começo de 2020. E aí aconteceram várias coisas ao mesmo tempo, que foi a pandemia. Então, a questão de ter uma pandemia por vírus já é uma grande questão. O governo Bolsonaro, porque o governo Bolsonaro foi um horror durante a pandemia, e meu pânico por filmes de terror. Só que a situação estava tão crítica, que eu estava, assim, maratonando filmes de terror porque era mais tolerável do que a vida lá fora.
E aí uma coisa aconteceu que foi o lançamento do livro A Cosmopolítica dos Animais, da professora Juliana Fausto, que foi minha professora, uma amiga querida. E nesse livro ela tem um subcapítulo falando sobre zumbis. E quando eu cheguei nesse subcapítulo, eu pensei, meu Deus, faz tudo sentido. Tudo fez sentido na minha vida. E eu comecei a pesquisar, ler, escrever, assistir filme, assistir gameplay, ler quadrinho, e aí eu entrei numa imersão e não saí nunca mais. Essa imersão talvez seja normal, eu vou dizer assim, porque são interesses que fazem parte da cultura popular, né? Agora, fazer essa imersão convergir com a academia é que é incomum, assim, ainda mais no contexto brasileiro, que essas apropriações culturais geralmente não são vistas com bons olhos, né? Ou são só exercícios permitidos quando você tem 2 doutorados e alguma coisa lá fora, e tipo, aí o pessoal fala, agora você pode fazer alguma coisa mais fora da casinha, né? O fato de você já trabalhar com isso já dentro do mestrado é uma coisa não só incomum, mas ela cria uma posição singular também para o seu trabalho, né? Com uma necessidade também, né? Porque se a gente for pensar em termos produtivistas ou em termos de sobrevivência até econômica, né? O melhor é você estudar Aristóteles ou Kant, né? Eu trabalho esse tema desde a graduação, então o meu TCC, a minha monografia, foi sobre zumbis. E essa monografia, inclusive, virou livro depois eu faço um jabá. Mas eu tive muita liberdade por alguns professores que foram chave, assim, no meu caminho, que confiaram em mim, confiaram no meu trabalho, confiaram nas minhas ideias e falaram, vai. Então, eu devo muito ao professor Marco Antônio Valentim, que me deu aula no primeiro semestre da graduação, e ele deu uma disciplina sobre filosofia e ficção científica. Então, aquilo assim já quebrou todo o estereótipo que eu tinha do que eu iria estudar na filosofia, né? Uns caras de 400 anos atrás, 500 anos atrás, falando umas coisas que para mim não faziam mais sentido hoje em dia. E aí, com a bibliografia que o Marco trouxe nessa disciplina, eu já consegui articular melhor o que eu ia trabalhar depois com os zumbis. E aí, assim, eu pensei, beleza, terminei a monografia, passei, tô graduada, aí eu falei, vou fazer um mestrado. Aí eu pensei, e agora? Quem que vai me orientar? Quem que vai, do nada, olhar para essa menina maluca e falar, não, eu confio nela. E aí, através da Juliana Fausto, de novo, eu conheci o Peter Paul Pelbert, que é professor da PUC São Paulo, tanto no departamento, no programa de pós-graduação em psicologia clínica, quanto no departamento de filosofia. E um deleuziano, assim, maravilhoso, as aulas dele são ótimas. E aí eu acabei indo para esse caminho, né, de articular mais os pós-estruturalistas, mais Deleuze e Derrida, com a minha dissertação. E aí essa dissertação foi um pouco mais ontológica, foi como deixar de ser humano, né? Como se transformar no zumbi. E aí, bom, agora com um pouquinho mais de visibilidade, eu tive um pouquinho mais de jogo de cintura para escolher orientador. E eu acabei decidindo pelo programa de metafísica da UNB, que é um programa maravilhoso porque ele é super multi-interdisciplinar. Então, a minha pesquisa é muito multi-interdisciplinar. Então, eu senti que nesse programa eu teria abertura para, de repente, começar a falar de biologia do nada, que é uma coisa que eu já fiz na dissertação. E aí, estou sendo orientada pela Shahara e estou bem feliz, na real. Mas foram professores chaves, assim, na minha trajetória que me deram essa liberdade de confiar em mim, confiar no meu trabalho para que eu pudesse fazer isso. Senão, esqueça. Vamos começar a conectar essa história do zumbi com a história da filosofia. Outro defeito de formação que a gente faz também. A gente sempre conecta as coisas com a história da filosofia. E com uma crítica, geralmente, à modernidade, né?
Como que os zumbis ajudam a gente a pensar esse tempo que a gente vive, aí a própria história da filosofia, né? Na minha monografia, eu já relacionei a questão da modernidade com o zumbi de uma forma muito intrínseca, e eu queria fazer duas coisas nessa monografia. Eu queria explicar o que era um zumbi, assim, traços importantes, e eu queria conectar cada um desses traços à modernidade. Então, quando a gente faz, já na origem do zumbi, né, a gente já pode inserir a modernidade ali, porque a origem do zumbi é colonial. E a modernidade que tem esse traço de expandir, de querer colonizar, querer civilizar todo mundo. Então, já começa por aí. Se a gente for pensar no canibalismo, tem muito autor que trata dessa certa autofagia da modernidade, principalmente na cisão, né, corpo e alma. E que você acaba privilegiando a alma e meio que renegando o corpo, renegando as vontades do corpo, Descartes, Kant, enfim. E aí a gente pode falar da linguagem também, porque um dos principais traços do zumbi é que ele quase nunca, ou em quase nenhum universo, ele fala. Porque o zumbi, teoricamente, não é racional. Então, como é que ele vai falar se ele não é racional? E todas essas esses privilégios da língua foram impostos justamente na modernidade. A gente é melhor que os animais, a gente é superior ao resto do planeta porque a gente pensa, porque a gente fala. E aí dá para conectar logocentrismo, fonocentrismo, e por aí vai, né? Já entra na crítica do Derrida. E aí, no último capítulo, eu fiz uma coisa que foi uma mudancinha, assim, de chave. Porque eu falei do contágio. E o contágio, para mim, ele só é tão perigoso por causa da globalização. Por causa da velocidade de informações e de movimento e de transporte entre o mundo inteiro. E aí entra aquele filme, né, o Guerra Mundial Z, que você vê os numerozinhos no painel subindo e você pensa, poxa, se o mundo não fosse tão interconectado assim, talvez o contágio não se espalharia tão rápido. Mas nesse mesmo capítulo, depois eu tive um estalo e eu pensei assim, tá, mas os últimos filmes que a gente tem de zumbi, por exemplo, Melanie, A Última Esperança, The Last of Us, esses filmes, eles têm duas garotinhas, né, a Melanie e a Ellie, que são simbiontes. Elas são zumbis, mas elas são simbiontes humano-fungo. Então, talvez o zumbi ele possa ser, tipo, uma virada de chave para outra coisa, um pós-humano. Sem deixar de matar a espécie humana, sem ser uma coisa assim, ecofascista. Mas uma coisa assim, tipo, se abrir para o mundo, se abrir para a natureza, deixar as coisas circularem. E aí eu entrei no mestrado e já cheguei com toda aquela coisa deleuziana do Peter, né, de fluxos e vetores e tudo mais, e eu entrei na onda. Eu fiquei aqui pensando nessa história dos zumbis, como tem uma trajetória também do próprio da própria movimentação do zumbi, o que é um zumbi, né? Porque se você vê nas representações, existe uma historicidade também de como esses zumbis são apresentados. Eu não sei se eu consigo, mas de início, pelo menos assim, de início, os zumbis eram muito lentos, né? E desprovidos de racionalidade, ou racional, né? E você vai tendo representações diversas. Como que você vê isso conectado com a história, assim? O que eles estão mostrando pra gente? Como eles nos refletem? Eu acho que o zumbi é uma figura muito aberta, porque ele tem poucas características, assim, universais, se é que tem, né? Então, a gente pode relacionar o zumbi de década a década com coisas que estavam acontecendo no contexto geopolítico.
Então, por exemplo, em 68, quando saiu The Night of the Living Dead, a causa zumbi é uma sonda que voltou de Vênus e carregou radiação que transforma as pessoas em zumbis. 2 anos depois, aliás, nem 2 anos depois, 1 ano depois, o homem estava pousando na Lua pela primeira vez. Na década de 70, a gente tem muito lixo tóxico, muito pesticida causando zumbificação. E aí já entra toda a questão ambiental, já está começando a surgir nessa época, Guerra do Vietnã, blá blá blá. A Guerra do Vietnã foi um pouquinho antes, eu sou péssima com datas. Daí na década de 80. Na década de 70 também a gente pode pensar no finalzinho da década de 70, o fenômeno do neoliberalismo / Margaret Thatcher, e como os filmes começaram a representar esses zumbis que lembram do shopping porque consumiam demais, ou o zumbi que foi criado também por pesticida, porque a empresa só estava pensando em crescer, a questão do individualismo, do neoliberalismo, e como o zumbi, como foi crescendo, virando uma massa. Antes era um fenômeno mais pontual, era um ou outro, bem lento. Depois ele vai virando uma massa. É uma massa. E aí entra a questão da luta de classes, para mim, claramente, que o zumbi é essa massa que representa os trabalhadores. E aí, por exemplo, na década de 80, a gente vai ter o acirramento da Guerra Fria, né? E aí a gente começa a ver militar, a gente começa a ver bomba atômica para destruir os zumbis. Aí na década de 90, assim, tá mais parado, que é aquela coisa meio a calmaria depois da tormenta, e nos anos 2000, que já entra a questão climática muito mais pesada, essa questão da natureza, né, de como a gente está subjugando a natureza, e os zumbis começam a ser todos retratados mais próximos da natureza, enquanto o humano estava lá preocupado em continuar sendo ele mesmo. Acho que eu expliquei? Não sei. Acho que tem uma coisa bem interessante, que é uma mudança talvez de posição, de você colocar os zumbis são os outros, que ameaçadores, né? E de repente você tem a possibilidade de se pensar como zumbi. Faz sentido que a gente tem uma torção aí, porque parece muito tranquilizador você pensar os zumbis são os outros, eu vou tirar a cabeça de todo mundo. Todo mundo que não é eu vai ser eliminado, porque é uma ameaça. Aí você fala, o zumbi não consegue pensar o outro, o zumbi ele não tem empatia. Inclusive a Melanie, de Melanie a Última Esperança, em inglês é The Girl with All the Gifts. Ela é uma garotinha negra de, sei lá, seus 12 anos, que vive trancada numa prisão, e ela tem aulas, e ela é completamente irracional, super empática, super inteligente, mais inteligente que os comandantes lá do exército, que os militares, e eles tratam ela como uma aberração. Inclusive, eles chamam ela de aberração no filme. E só que essa garotinha é ela que vai salvar o planeta. E ela faz isso de um jeito que é muito polêmico. Ela simplesmente lembrou que a doutora, a cientista do filme, disse que os esporomas se abrem e transformam a infecção de via respiratória, né, via fluidos para via respiratória, se tacasse fogo numa estrutura fúngica, que aparece no filme, uma estrutura gigante. Ela vai lá com o seu fósforozinho e taca fogo na estrutura fúngica. E aí a gente pensa, tá, mas ela salvou o mundo? Sim, ela salvou o mundo, porque ela fala no filme, né? No filme e no livro também, que se os humanos continuassem agindo da maneira que eles estavam agindo, não ia sobrar ninguém, nem humano, porque eles iam ficar se matando uns aos outros,
nem as novas crianças que eram como ela, que eram simbiontes. Então, já que essas crianças são pessoas, são pessoas, são gente, são vivas, como ela consegue arrancar da cientista no filme, ela fala, então, qual o problema? Vai todo mundo virar zumbi. E a gente reconstrói a sociedade desse jeito, que tal? E eu acho esse filme maravilhoso, assim. Porque você começa, assim, tendo um pouco de receio dela, né? Você pensa, não, ela é zumbi, mas ela pensa, mas ela... E aí, no final, você tá tipo, taca fogo na estrutura fúngica, por favor. Eu acho que tem uma coisa assim, que você faz uma análise de uma dimensão autobiográfica, como essa narrativa do zumbi se encontra na sua trajetória. É uma narrativa de uma experiência de privação sensorial. Eu queria que você comentasse um pouco sobre ela. No começo do ano passado, eu sempre tive vontade de conhecer cabines de privação sensorial, só que eu sou de Curitiba e não tinha em Curitiba. E aí abriu esse spa aqui em Curitiba. Eu tava com uma grana sobrando. E aí eu chamei uma amiga minha para ir comigo. E aí eu fui lá na cabine de privação sensorial. E eu fiquei testando assim as luzes um tempo, a música um tempo. Eu falei, não, vou desligar tudo. Vamos ver quão relaxada eu consigo ficar. E uma coisa que começou a me incomodar demais foi tanto o barulho da minha respiração quanto o barulho do meu batimento cardíaco. Aí eu pensei, eu posso falar palavrão? Pode sim. Eu pensei, porra, será que eu só vou descansar quando eu morrer? E aí que surgiu a questão, né, dos zumbis. E aí eu falei, nossa, será que eu tenho inveja dos zumbis? E aí, a partir disso, eu fui elaborando na minha cabeça, cheguei na análise, joguei a bomba pra analista, ela só deu risada. É engraçado, porque você colocou pelo menos uns 2 ou 3 começos dessa pesquisa, sabe? Quando você não, ela vai se retroalimentando, se alimentando. Tem um começo, aí tem aquilo que vai dar outro impulso, e aí tem o que dá outro impulso, e por aí vai. Que você falasse primeiro, eu vou perguntar primeiro agora da parte biológica, como é que você conecta a biologia com essa pesquisa, para depois a gente falar um pouco da estética dos filmes, né? Mas vamos falar um pouco assim, como que você conecta essas pesquisas da área de biologia com a questão dos zumbis? Eu justamente fui fazer essas especializações, eu tenho uma especialização em cinema, uma em imunologia e microbiologia e uma em tanatologia. E a questão da biologia, para mim, era mais, assim, entender os mecanismos de como os vírus, as bactérias, os micro-organismos em geral, sequestram a célula para fazer o que eles querem que a célula faça. Então, era uma coisa assim muito de, na minúcia, entender os mecanismos, entender como esses mecanismos poderiam ser aplicados, tanto desde a filosofia, até passando pelos zumbis, até chegando na biologia. E foi muito interessante, assim, eu tô pretendendo elaborar ainda um artigo pensando nisso, em como esses mecanismos eles vão se ampliar, se refletir no macro, né? E a tanatologia, a especialização em tanatologia veio também para entender o que acontece com o corpo nas minúcias também pós-morte. Então, os períodos de rigidez, os períodos de acumulação de sangue, essas coisas eu queria saber para conseguir pensar os zumbis melhor. E a de cinema era porque eu precisava, assim, entender mais da linguagem usada, que tipo de referências implícitas estão sendo feitas nos filmes. Tudo para acrescentar na pesquisa, assim. É um projeto de especializações que vem para acrescentar pesquisa e não o caminho inverso. Eu comentei um negócio com você antes da gente começar a gravar, que é uma história que eu vivi lá na Unilab,
uma colega minha estava dando aula sobre semântica, e ela ensinando sinônimos e antônimos, e houve uma polêmica quando ela falou vivo, e esperava que os alunos automaticamente respondessem morto, e eles começaram a discutir, começaram a falar de zumbi, de morto-vivo, e isso ela achou que eles estavam brincando com ela, depois a gente conversou, é porque tem uma cosmologia diferente, né? E essa figura não é incomum, a ideia do morto-vivo, né? E isso tem a ver com a ética, inclusive, né? Uma ética do que é estar vivo, né? Eu acho que tem muito a ver com a sua pesquisa, essa perspectiva de você acabar fazendo um contínuo entre o vivo e o morto. Eu queria que você contasse um pouco sobre isso, essa dimensão ética que faz você se perguntar: eu estou vivo? O que significa estar nesse contexto? É uma questão ético-ontológica, né? E a gente coloca uma certa superioridade ao fato de estar vivo. Eu tô vivo, eu posso fazer o que eu quiser, o morto não pode. Eu acho isso interessante, mas eu gosto de pensar aquele meinho, assim, aquele semi-vida, aquele semi-morte, aquele instante, né? Eu falo na dissertação, né? Porque tem um texto do Derrida que ele analisa L'instant de ma morte, eu acho que é o nome, do Blanchot, e é aquela coisa do vivo que não está vivo porque já foi jurado de morte, mas está vivo ainda, e ele só que ele não morreu de vez, então ele está ali naquele limbo de não saber o que ele é, o que ele faz, se é mais livre estar nesse limbo, se não é. E é uma coisa que eu ainda estou investigando, assim, eu diria que o começo está na minha dissertação, mas que eu ainda preciso ampliar, pensar mais sobre isso, pensar nessa dimensão das possibilidades da semivida. Que a gente não falou de uma palavra-chave do seu trabalho até agora, que é a palavra antropoceno, né? E talvez ela tenha a ver com até essa questão desse contínuo de vivo e morto, até com a questão da biologia, porque quando a gente destrói o mundo em que a gente poderia viver, nosso ambiente, né? Você fala das espécies que têm o seu ambiente destruído e continuam vagando, mas a morte dela já está dada, né? E quando a gente pensa de como os milionários consideram que não dá para conter o aquecimento global, vamos ver se a gente vai para Marte, né? Que tipo de existência que a gente está continuando, né? Eu queria que você comentasse um pouco dessa questão do antropoceno, como que a questão dos zumbis faz a gente pensar e conectar com a questão do antropoceno. Eu acho que o antropoceno é esse lugar do humano mesmo, do humano como destruidor e do zumbi como pós-humano, mas pós-humano mais próximo da natureza, no sentido de talvez até uma intrusão de Gaia, uma resposta da natureza ao ser humano que está destruindo, que está matando. Não todo ser humano, tem essa questão também, mas o ser humano que está matando, está desmatando, está poluindo, está modificando geneticamente, e aí nessas modificações genéticas, quem pode dizer que não vai surgir um zumbi? E esse zumbi talvez seja justamente a natureza falando, calma aí, pera lá. Né? Vocês não são tão diferentes assim quanto vocês pensam, então calma lá. E aí eu acho que o zumbi entra nesse duplo, assim, nesse doppelganger da modernidade. Porque para mim o antropoceno e a modernidade estão super conectados. Tem uma hipótese, né, de ponto inicial do antropoceno, que é uma geleira que mostra, se eu não me engano, o ano de 1610, com um pico no CO2. E esse pico de CO2 é teorizado, né, que ele veio porque os colonizadores mataram tanta população nativa que as florestas e tal começaram, mesmo nos pontos onde não tinha floresta, começaram a crescer
desculpa, um pico de baixa, né, no CO2. E que foi esse aumento das florestas com o genocídio da população nativa das Américas. E esse é o meu ponto favorito, assim, de todos. Se eu posso ter um ponto favorito, não é muito científico da minha parte ter um ponto favorito, mas são vários, né? Não tá, até a última vez que eu vi não estava definido ainda qual que era o ponto que eles tinham elegido como ponto de início do antropoceno. Mas eu gosto muito desse porque ele faz conexão direta com a modernidade, né? E o Latour mesmo fala, né, desse ponto como o início do antropoceno, tem outros cientistas que falam também. Então, eu acho que quando a gente pensa daí na colonização do Haiti, no surgimento do zumbi, para mim fica tudo muito claro. Eu não sei se é uma relação talvez um pouco frágil, eu acho que não. Mas eu aceito se alguém criticar. Eu acho que o problema, a vantagem de estar trabalhando com coisas que são atuais é que a crítica faz parte do jogo, né? Ela não tem como. As relações são frágeis porque elas são vivas. Sim, exatamente. De certa forma, né? Elas estão eu me reservo o direito de estar completamente enganada. Pois é, que chique isso, né? Porque tá disputando a verdade é uma coisa tão cansativa. Mas... não, demais. Não, cristã, né? Desculpa. Mas. Também. Como é que você lida com filmes de zumbi? Que tipo de avaliação que a gente pode fazer de filmes de zumbi? Que tipo de postura que a gente tem em relação ao filme de zumbi? Porque quando a gente fala de filme, por exemplo, tem filmes que são o ambiente, tem filmes que geram um tipo de emoção específica, né? São para gerar um tipo de emoção específica. Como que você... Qual a sua relação com esses filmes específicos de zumbi? Você acha que tem uma postura, um jeito? Eu acho que a minha postura difere muito de outros pesquisadores de horror, mas principalmente o pessoal da crítica cinematográfica, porque que o meu interesse não é dizer se o filme é bom ou não. O filme pode ser um lixo, pode ser um filme B, mas vai ter alguma coisinha interessante. Tem um exemplo que é clássico, que se chama Toxic Zombies. Se eu não me engano, é de 87, mas eu posso estar enganado. E assim, é um filme trashão, filme B, nenhum crítico de cinema ia olhar uma segunda vez para ele. Mas tem uma coisa que é interessante, que é o uso do pesticida que causa a zumbificação das pessoas. Não é 87, é 70, 79. E então, assim, eu não tô preocupada se o filme é bom, se o filme é ruim, se o filme... Até se ele tiver falha de continuação, mas como é ficção, você não pode dizer que não faz sentido, porque é ficção. Na ficção qualquer coisa faz sentido, tudo faz sentido, e essa é a maravilha da ficção, né? Então eu acho que eu sou um pouco metódica quando eu trato de filmes de zumbi, que eu tenho uma planilha. E aí nessa planilha eu coloco o filme, o ano, o diretor, a sinopse, e aí eu vou marcando xizinhos. Qual que é a causa do zumbi? Aí eu marco lá, pesticida, intoxicação por qualquer coisa, lixo tóxico, radiação, enfim. E aí eu marco se nesse filme os zumbis são racionais ou não, se eles falam ou não, que são coisas interessantes para mim. E aí eu vou anotando outras coisinhas, assim, detalhezinhos que eu achei interessante, mas é um tratamento, eu vou chamar de tratamento de dados, mas só para me aproximar, né? Mas é um tratamento de dados bem assistemático, assim. Eu tenho essa planilhazinha, mas de resto eu vou anotando ideias livres, associações livres. Nossa, isso aqui tem a ver com aquilo que aquele filósofo falou. Como que eu posso juntar tudo isso? E aí é muito trabalho intelectual de ficar pensando também de conectar essas coisas. Porque como é uma... Eu acho que na minha área, na filosofia,
deve ter mais, tipo, 2 pessoas tratando de zumbis no mundo. Como eu faço com filmes, com quadrinhos, com séries, enfim. E então é muito assim, eu tô desbravando o método junto com essas pessoas, sabe? Pensando assim, quando saiu o título do episódio, zumbis, né? Talvez as pessoas vão já pensar, ele vai falar de zumbi, vão falar de Zumbi dos Palmares, né? Porque talvez seja o nome zumbi mais famoso, né, no Brasil. Aí eu fiquei pensando assim, como a gente conecta a questão dos zumbis e as lutas de identidades, assim, lutas contra o racismo, os movimentos negros, tem relação com o movimento das mulheres ou de identidades de queer, né? Como é que você vê essa relação? Essas relações, né? Essas relações, né? Eu acho que a gente pode começar a pensar nos escravizados do período colonial, que eram considerados não humanos, não racionais, mais próximos da natureza. E aí a gente já tem uma relação muito clara para mim. A questão de ser um monstro, essa monstruosidade que sempre foi relacionada à mulher, sempre foi relacionada à ameaça, e tanto os escravizados quanto as mulheres eram ameaças. Inclusive tem uma coisa interessante nos filmes da primeira fase de zumbis, né, que é de 32 a 68, 64, 68, que é que geralmente só tem uma pessoa zumbificada, e essa pessoa é uma mulher branca. Nunca é um homem, é sempre o homem em El Salvador. E o que isso quer dizer? Basicamente a mulher, embora seja branca, ela ainda está suscetível a ser subvertida, a ser colonizada pelo inimigo, a ser cooptada pelo mal. E quem quer o mal? O voodoo, né? Os escravizados, os nativos. Então, para mim, fica muito claro que tem uma narrativa ali, principalmente no cinema estadunidense, que é exclusivamente contra pessoas negras e mulheres. E as identidades queer, elas entram também nessa conversa? Eu acho que sim, porque, por exemplo, a Melanie, isso é uma coisa que eu tô tratando mais recentemente, né? E a Melanie, eu acho que é minha zumbi favorita, porque ela é tão complexa, e ela tem uma coisa que a gente pode dizer que ela não tem gênero. Ela é agênero, ou enfim. E porque ela não foi criada como pessoa, ela foi criada como cobaia. Então, não existe essa nuance da performance de gênero na atuação dela. Muito pouco. Então, e se a gente considerar que ela é tratada no começo do filme como essa aberração, como esse monstro, como essa coisa irracional, eu acho que aí é uma coisa que se retroalimenta, porque o fato dela ser tratada assim é o que faz com que ela não seja assim. Faz sentido? Eu não sei se eu expliquei direito. Eu acho que faz sentido, sim, né? Quando você pensa, eu vou fazer uma pergunta de leigo, porque você aqui é especialista, e todas as minhas perguntas são de leigos, tá? Mas eu ia perguntar sobre os zumbis no Brasil. Narrativas, de representações cinematográficas, existe uma historinha sobre isso? O cinema de zumbis no Brasil, ele ainda é bem frágil. Se eu não me engano, o primeiro filme de zumbi se chama Terror no Colégio, que é de um diretor. Eu tentei contratar esse diretor, ele não me passou o filme dele. Eu só vi o trailer até hoje. Eu falei, moço, por favor, eu quero assistir seu filme. Ele não deixou, não quis. Se chama Terror no Colégio. E é o primeiro filme de zumbis no Brasil que eu tenho conhecimento. Pode ser que esteja errado. Aí a gente tem os clássicos do terror B, Zombie.
Aí a gente tem algumas coisas de curtas que são mais bem produzidos. A gente tem um filme que se chama Porto dos Mortos, que é, se eu não me engano, é Porto Alegre. Eu ainda não tive acesso a esse filme. E assim, é bem frágil. Eu acho que no Brasil, ou pelo menos aqui em Curitiba, né, o que mais pegou foi a Zombie Walk. Em termos de cultura, essa cultura que os zumbis permeiam, assim, que é a Zombie Walk, que acontece todo ano durante o carnaval. Mas, tirando isso, sim, eu não... E, assim, não tem relação também com o Zumbi dos Palmares. Me falaram uma vez o que significava o zumbi no Zumbi dos Palmares, mas, se eu não me engano, era um líder muito popular, mas eu posso estar falando groselha. Mas acho que é isso. Eu acho que quando você pensa assim, em representações coletivas, é muito curioso isso, né? Que às vezes a gente vê algumas representações da política, assim, alguns jogos de falar assim, de retirar a humanidade do outro, falar são zumbis, né? Inclusive, essa representação que você comentou de como os zumbis podem ser os proletários, né, assim, em alguns filmes, né? Quando eu conversei com o Charles Feitosa sobre os capítulos de zumbi, a gente estava muito próximo do 8 de janeiro, da ocupação do Congresso, né? E eu falei, mas os zumbis não seriam também esses que ocuparam o Congresso? Né? Como que você vê essa questão da relação dos zumbis com a política? Você fala muito, você destaca muito como seria uma contradição você representar os zumbis como nazistas. Zumbis bolsonaristas também seriam contraditórios? Eu acho que, assim, se você gosta de zumbis e você é apolítico, você não entendeu nada. Começa por aí. Porque desde o começo o zumbi tem essa tradição de ser uma representação política. Tanto no cinema estadunidense de primeira fase, quanto no cinema do Romero. Cara, em A Terra dos Mortos, os zumbis literalmente aprendem a pegarem armas para destruir o prédio dos burgueses. Sabe? Não tem como. E a questão dos zumbis nazistas, para mim, é muito contraditório mesmo. É muito contraditório. Porque eu duvido que nazistas sequer iriam querer voltar como zumbis. Sabe? E aí agora tem essa coisa da representação, né? Eu escrevi um texto, apresentei um texto sobre quem eram os verdadeiros zumbis na questão da Palestina. Se eram os palestinos ou se eram os sionistas. E para mim, assim, tem muita gente que faz essa relação entre refugiados oprimidos com os zumbis, e é uma coisa que eu faço também, só que eu acho perigoso quando a gente coloca um povo que é tão oprimido, tão soterrado quanto o povo palestino com uma coisa que não é bem vista. Porque se eu falar, os palestinos são os verdadeiros zumbis, o que vão entender? Então é um discurso que tem que ter um pouco de cuidado, porque não se trata só do que eu falo, se trata do que os outros vão entender. Então, não sei se eu expliquei direito, mas eu acho contraditório. A gente falou tanto dos zumbis como crítica ao capitalismo, dos zumbis como filosofia da mente, da perspectiva dos zumbis como uma chave de filosofia em relação à identidade. Se você fosse orientar alguém hoje para pesquisar sobre o tema, o que você indicaria para a pessoa que se interessou pelo tema para começar a pesquisar? Textos bons para começar são os artigos dos zombie studies estadunidenses, principalmente, mas tem bastante na Alemanha, tem bastante na França. Lê esses artigos, primeira coisa.
Porque a partir desses artigos você vai pegar os conceitos mais básicos, você vai pegar as opiniões das pessoas e tudo mais. Tem um livro que eu recomendo sempre, que é o Zombie Theory. Ele é organizado pela Sarah Juliet Laurel, que é, assim, o maior nome dos zombie studies nos Estados Unidos. Livros bons para começar também, a gente pode ler os Jacobinos Negros, que eu acho interessante para pegar essa questão da Revolução Haitiana e começar a fazer essas relações, né? Se você quer ir lá mais para psicanálise, você pode ler Powers of Horror, da Júlia Kristeva, você pode ler o Conceito de Infamiliar, do Freud. Tem vários caminhos que dá para pegar, assim, mas eu diria o Zombie Theory e, quem sabe, os Zombies, A Cultural History, do Roger Luckhurst, que foi um dos primeiros que eu li também. E eu acho ele sensacional para assim, situar o leitor no contexto geral. É como se, para a gente trabalhar com o tema, a gente tivesse que romper com várias premissas da modernidade. Você fala da relação de natureza e cultura, corpo e mente, né? Então, é como se tivessem várias premissas que são necessárias para a gente chamar alguém de zumbi, né? Os zumbis não existiriam. Sim. Se não tivesse essas dicotomias, né? A primeira premissa que a gente precisa romper é a noção de achar que a gente é melhor que os outros. É a noção de superioridade e a questão da racionalidade como balizadora de todas as relações humanas. Então, superioridade, supremacia, racionalidade, esses são conceitos que não cabem no estudo dos zumbis. A questão da linguagem também, né? Assim, tem que desconstruir muito da linguagem, mas ainda é uma coisa secundária, assim. Eu acho que tem que romper com essa noção de fonocentrismo, tem que romper com essa noção de logocentrismo, mas eu coloco fonocentrismo como um derivado do logocentrismo. Então, primeiro, quebrar a racionalidade como balizadora de todas as relações humanas, e, em segundo lugar, a linguagem como balizadora de todas as relações humanas. Eu vou partir para as 3 perguntas que eu faço para todos os convidados. São as perguntas mais simples. A primeira delas é: o que é filosofia? Segundo quem? Segundo quem? Mas eu sou da linha deleuziana, que filosofia é criação de conceitos. Básico do básico. É isso. Das filósofas ou filósofos que você conheceu pessoalmente, qual foi o que mais me impressionou? Peter Paul Pelbart, meu orientador. As aulas dele, assim, são um primor. Você não é aquela aula cheia de conteúdo que você não sabe muito bem como raciocinar tudo aquilo, é só coisa jogada em cima de você. Ele trabalha, ele caminha pelos conceitos de uma forma tão sutil, tão maravilhosa, que, olha, ele tem meu coração. E qual a sua filósofa ou filósofo favorito? É uma pergunta difícil, né? Quando? Porque já foi Donna Haraway, já foi Bruno Latour. Agora eu tô numa fase mais Derrida. Mas também não posso dizer que é meu favorito. Eu prefiro não comprar briga de filósofo, comprar briga de ideia. Então, eu vou me esquivar dessa pergunta um pouquinho. Esse é algum diretor de cinema também que está nessa categoria quase de pensador para quando se trabalha com objetos diversos, assim, a gente procura pensar por outras coisas, né? Então, o que você indicaria de leitura, de filme, de música para os ouvintes? Eu vou indicar meu filme favorito de zumbis, que é Living Dead at the Manchester Morgue. Ele é de 74. Ele é um filme espanhol/inglês. E ele, assim, eu não tenho palavras para ele. Todo mundo que me pede indicação, eu falo: veja esse filme. Veja esse filme. É isso. Eu vou indicar, minha indicação é um livro chamado Mire na Cabeça, o Zumbi Poceno. A autora é a Stephanie Stetler.
né? Vocês podem também acessar o site Stat, você vai ter que colocar, vou ter que soletrar Stef, STEF, STETT.com, né? Então, você vai encontrar esse site com bastante textos, o contato, lá você vai ter mais informações sobre como encontrar o livro também, né? É isso, Stephanie. Obrigada pelo jabá. Eu não queria fazer jabá, mas obrigada. Não, mas eu acho que é fundamental também de poder circular as ideias, né? Lá tem os seus artigos também, assim, porque tem todos os meus textos, está sempre atualizado. O pessoal da filosofia às vezes tem dificuldades orçamentárias, né? A gente sabe que o bicicletário, geralmente, das universidades fica perto do pessoal das humanas, né? Porque a gente tem o baixo orçamento. E às vezes a pessoa fala, eu queria ter o livro, mas eu não consigo. Mas então você vai ter outros textos lá, vai ter outros artigos que você indica, né? Então, e dentro dessa cultura da sua pesquisa, você fala da importância da pirataria também, né? De como resistências. Se você chegar no meu WhatsApp e falar assim, olha, eu quero muito ler, mas eu não tenho dinheiro, eu te mando o PDF. Não seja por isso. Eu prefiro que a ideia circule do que eu que fique rica. É basicamente isso. Eu acho que isso faz muito sentido, mas eu tenho um ponto em relação a isso, que eu acho que também a gente tem que pensar e problematizar, é que muitas vezes a gente oferece o open source e as pessoas desvalorizam o trabalho por conta disso, sabe? A gente tem uma situação assim que eu sou entusiasta do open source, mas o que está acontecendo agora? A maior parte do material que a gente coloca assim é feito para treinar máquinas, né? Sim. Então, tem um problema aí que a academia desvaloriza se você coloca livremente também, né? Porque acaba que não tem o valor da mercadoria que eu comprei. É curioso isso, é triste isso, mas eu vejo isso como um sintoma de como as coisas acontecem. Se você colocar um valor mínimo, talvez as pessoas falem, eu gastei, eu vou valorizar isso, né? E o podcast mesmo, eu tenho certeza que alguém vai pegar aqui, vai pegar e vai falar assim, tem um podcast legal sobre zumbi, vamos colocar no IA, vai resumir para mim em 5 minutos, porque a conversa tá longa. Eu saí do Academia.edu por causa disso, né? Porque eles começaram a simplesmente gerar podcast com o meu trabalho. Eu falei, não, eu não autorizei isso aqui, peraí. Eu prefiro que fique na mão da pessoa. Se a pessoa quiser pegar meu artigo e botar na IA, a consciência dela, né? Eu tirei o meu artigo de ser gerado, de virar material para treinar IA. Se alguém vai fazer isso com o meu material, fica na consciência da pessoa, não na minha. A minha tá ali, ó. Conhecimento tá aqui. Faça o que você achar melhor com isso. Mas eu sou completamente contra o uso de IA. Eu já chamo de chat-petex. Quem trabalha com criação de conceitos é como se você tivesse na repetição uma geração de conversa fiada, como diria o Flusser, né? Gerador de lero-lero. O gerador de lero-lero, né? Assim, tipo, você tem um monte de lugar comum que não te leva para outro lugar, para além do que é esse comum que e aí eu acho que a gente não sai da conversa de zumbi também com essas questões. Sim. Né? Use o seu próprio cérebro. Ele foi feito para isso. Tem um filme antigo que é o Tropas Estelares, né? Que os humanos estão combatendo os insetos, né? E é uma sociedade fascista. Se você olha bem, é uma sociedade dos americanos fascistas. Assim, colocam os Estados Unidos como centro do universo e é um negócio meio fascistoide, assim, e o nome dos personagens principais são todos latinos, né? O principal é rico, né? A questão é que os insetos são os latinos também. E de repente, os insetos tentam se comunicar e o pessoal fala, não. Ignore essa comunicação, porque se eles tiverem linguagem, a gente não pode matar eles. Sensacional, eu vou assistir esse filme. Não, porque, tipo, é como se essa
ideia do natureza e cultura tivesse um rompimento também em outros lugares, né? A gente pode encontrar o mesmo jogo em outros lugares. Eu acho esse filme, assim, não é bom, mas é bom, assim, para pensar por esses desvios. É Né? aquilo que eu falei, né? Você não pode julgar o filme se ele é bom ou ruim, você tem que pensar se ele é interessante para você. Tipo, se causa mais ideias, né? Exato. Stephanie, eu agradeço muito a sua paciência comigo, que eu acho que o pessoal que ouve vai ficar chateado comigo de não ter especialização suficiente para explorar aquilo que você tem para oferecer, né? Mas eu espero que outras pessoas se interessem pelo tema, que possam pesquisar mais, porque eu acho que eu fico muito contente quando vejo trabalhos como o seu, porque tem uma coragem de fazer pensar e de trazer temas para dialogar com mais gente. E oxalá se a gente tivesse num encontro na academia várias propostas, várias pessoas que não querem ter a verdade, mas querem conversar mais e trazer coisas para que o que a gente chama de filosofia seja mais o melhor do mais comum, sabe? Menos hostil. A filosofia é um lugar muito hostil. Quando eu comecei o podcast, eu tinha muita dificuldade de encontrar convidados, porque era um lugar que ninguém queria. Na filosofia, o pessoal não falava em público. Quanto mais você fala em público, menos respeito você tem na academia, né? Mais a fala, né? Tem que ser escrita, né? Tanto que as pessoas em eventos acadêmicos geralmente leem os papers sem conversar com as pessoas, né? Às vezes o máximo que elas fazem é quando está lendo alguma coisa, ela acha muito bom aquilo que ela mesma escreveu, ela comenta sobre si mesma, assim, né? Alguma nota sobre o próprio texto, né? Então não é feito para conversação. A filosofia geralmente acadêmica não treina a gente para esse lugar. Com a pandemia, o negócio melhorou um pouquinho, porque as pessoas foram obrigadas de alguma forma a assumir esse meio como um meio possível, né? Mas teve um refluxo, né? Hoje a gente tem um refluxo porque por conta dessa internet morta, né? Tipo, faz sentido conversar mais se há tanta coisa que... Só que se a gente não resiste de alguma forma também, a gente se entrega, né, para as IAs. Eu vejo a redundância voltando, sabe? Eu vejo que houve um espaço de abertura, mas a gente volta para o lugar comum, assim. A gente fez muitas críticas à forma que a filosofia era feita e, de repente, ela volta com toda a força. E os Ela espaços... volta a ser feita da mesma forma, né? Da mesma forma. O pessoal restaura os qualis, todo mundo criticava os qualis e as qualificações, e de repente estão restaurando todo o sistema de uma forma que a ordem permaneça. E todos esses trabalhos, assim, que são, vamos dizer assim, disruptivos, eles têm espaço, mas um espaço disruptivo, sabe? De repente vão chamar você, vão falar, Stephanie, organize um dossiê para minha revista, porque o seu tema é interessante. Aí você organiza o dossiê e nunca mais vão falar do assunto. Se você mandar um paper, a revista não aceita o seu trabalho no cotidiano, mas como exceção ele é aceito. Eu falo isso porque os estudos africanos, os estudos de gênero, muitas vezes eles têm espaço nessas mesas segregadas. Tipo, a gente não estuda isso. Nessas mesas temáticas, né? Mesas temáticas, mas é porque tem um termo chamado visibilidade segregada, né? Que lá fora o pessoal fala assim, a gente dá visibilidade, mas é só uma pessoa na mesa, né? Tipo, a gente dá visibilidade, mas é visibilidade segregada, né? Mas aqui não é desse jeito, não é uma pessoa na mesa, porque é uma mesa separada. É uma mesa separada. Então a gente não muda o assunto e a gente não faz concurso, essas pessoas não vão ter vagas efetivas. A gente vai chamar elas para ser um apêndice do jogo, né? Mas eu queria agradecer muito o seu contato e a sua possibilidade de dialogar. Eu espero que mais gente discute e que o seu trabalho se multiplique e que a gente possa ter mais perspectivas distintas sobre filosofia, o que é filosofar, tá? Muito obrigado. E eu também agradeço pela abertura, né? Pela conversa que foi excelente. E é isso. Muito obrigada. Vamos nos topar por aí nos eventos acadêmicos.
Ei, gostou do nosso episódio? Apoia a gente lá no Catarse, é só R$5 por mês, o preço de um cafezinho. Ajuda a gente a continuar divulgando a filosofia no Brasil. catarse.me/filosofia_pop.